Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Paula, eu tenho 25 anos e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha história, sobre a minha profissão, né? E o que eu faço, né? Como eu cheguei até aqui. Atualmente eu tô me formando em Ciências Biológicas, né? Na faculdade, no curso de Ciências Biológicas. Ou biologia, né, como muita gente conhece. E quando eu tinha a idade de vocês, na verdade, eu estudei também em escola pública, né? Na verdade, a minha vida inteira eu estudei em escola pública, desde o pré até o terceiro colegial. E no colegial eu tive uma aula com um professor de biologia e ele ensinou sobre as esponjas do mar, que são animais que vivem no fundo do mar e eles formam os corais, né? Os famosos corais. E esses corais, eles são muito importantes, né, para a natureza, porque eles fazem ali uma reciclagem do oxigênio também. Então, eles são muito importantes para a natureza. E esse professor deu essa aula de esponja do mar e eu achei fascinante, fiquei impressionada. E naquele momento eu sabia que eu queria fazer biologia mesmo, para minha vida, assim. Só que quando eu terminei o terceiro colegial, eu não tinha dinheiro para entrar numa faculdade de biologia, porque na cidade que eu morava, que era em Franca, né, no interior de São Paulo, a única universidade que tinha o curso de biologia precisava pagar, né, era paga. E eu não tinha dinheiro para pagar, mas eu sabia que eu queria fazer, que era aquilo que eu queria fazer. Então, antes de entrar na faculdade, eu resolvi entrar num cursinho pré-vestibular, que é um cursinho como se fosse uma escola mesmo, onde a gente estuda para fazer as provas do Enem e do vestibular, que são provas que te ajudam a entrar numa faculdade pública, né? Que é uma faculdade que você não precisa pagar. E como eu não tinha dinheiro, eu precisava entrar numa faculdade assim, né? Então, eu primeiro entrei no cursinho pré-vestibular. No cursinho da minha cidade era também gratuito. E lá a gente tinha aula de português, matemática, história, física. Todas as matérias que a gente tem aula na escola, né? Então, a gente revia toda aquela matéria que a gente já tinha visto na escola, fazia exercício. Tudo isso para aprender, né? E para fixar os conhecimentos que a gente precisava ter para poder fazer a prova do vestibular para entrar na faculdade pública. Então eu fiz 2 anos ainda de cursinho, depois que eu saí da escola, continuei estudando no cursinho por 2 anos. E eu estudava à noite, né? E aí no terceiro ano eu consegui, eu fiz o Enem, né? Que é a prova nacional, né? Para entrar na faculdade. E eu fui aprovada com a nota do Enem, eu fui aprovada numa universidade pública, que é a Universidade Federal de São Carlos. Ela fica na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo também. Então, quando eu passei na faculdade, né, fiquei muito feliz, porque finalmente eu ia poder fazer o curso de biologia que tinha lá. E eu não ia precisar pagar, né? Que era o que eu precisava mesmo. Só que eu também não sabia como que ia ser o curso, né? O que eu ia encontrar de verdade no curso, né? O que eu ia estudar. E eu não sabia que eu ia acabar gostando tanto, na verdade, de fazer biologia. Então, eu vou falar um pouco para vocês o que a gente aprende, né? Fazendo biologia e como o biólogo ou a bióloga pode atuar, né? Onde eles trabalham. Lá no curso, fazendo o curso de biologia, a gente aprende principalmente sobre toda a vida que existe no nosso planeta, né? Por isso, biologia, né? Bio é de vida e logia é de estudo, né? Então, a gente estuda a vida.
Então, tudo que é vivo faz parte da biologia, né? As plantas, os animais, os micro-animais, até os organismos que a gente nem consegue enxergar, a gente estuda. Então, a gente estuda, por exemplo, como que uma sementinha tão pequenininha pode crescer e virar uma árvore enorme, né? Com raízes enormes, com galhos enormes, com muitas folhas. Como que as árvores desenvolvem as folhas, por exemplo? Como que elas se alimentam? Porque as árvores também se alimentam, né? Vocês já devem ter ouvido falar que elas se alimentam do CO2 que a gente libera, né? Da nossa respiração. Elas realmente utilizam o nosso CO2, mas como que dentro da árvore elas conseguem transformar aquele CO2 em alimento? A gente estuda isso na biologia. Como que elas formam as flores? Para que servem as flores das árvores, né? Elas são muito importantes. Além delas fornecerem o néctar para as abelhas, por exemplo, que usam o néctar para fazer o mel. Elas também servem para outras coisas, né? Para a árvore se reproduzir, para dar origem a outras sementes. É para isso que a árvore faz a flor. Então, a gente aprende tudo isso. Por exemplo, a gente aprende como os organismos se comunicam. Vocês sabiam que as plantas também conseguem se comunicar? Uma planta consegue se comunicar com a outra através das raízes que ficam debaixo da terra. Elas conseguem se comunicar. Assim como um leão, quando ele ruge, né, faz um rugido bem alto, ele está se comunicando com os outros animais que estão ali, né? Principalmente com outros leões que estão perto dele. Então, a gente estuda como esses animais se comunicam. Além disso, a gente estuda, por exemplo, como que os tubarões e os peixes respiram debaixo d'água, né? Eles usam também o mesmo oxigênio que a gente usa para respirar fora da água, mas eles utilizam isso debaixo d'água. Como eles fazem isso, né? Que é muito interessante. Isso a gente estuda no curso de biologia também. A gente estuda, inclusive, por exemplo, como as abelhas conseguem se comunicar também, porque as plantas conseguem se comunicar, os animais maiores conseguem se comunicar, como, por exemplo, os leões, até os cavalos, todos os animais conseguem se comunicar entre eles. E até os insetinhos pequenininhos, como as abelhas, elas conseguem se comunicar entre elas. Quando uma abelha ela encontra uma flor com bastante néctar, que ela acha uma flor bem grande assim, ela volta para a colmeia e avisa as outras abelhas que ela encontrou uma flor boa, com bastante néctar, para elas poderem fazer o mel. Como que ela avisa essas abelhas? Ela bate as asas bem forte e as abelhas seguem ela até essa outra flor. Então, até os insetos bem pequenininhos conseguem se comunicar. A gente aprende também sobre os animais que vivem debaixo da terra, como, por exemplo, as minhocas, as cigarras. Vocês sabiam que as cigarras passam uma parte da vida delas debaixo da terra, quando elas não têm asas? Depois elas saem da terra, trocam, né, o revestimento externo do corpo delas e aí elas formam as asas e saem voando. E a gente aprende como isso acontece também, e o porquê, né, que isso acontece, como esses animais se alimentam, enfim. A gente aprende também sobre animais que viveram aqui no planeta muito antes da gente, há milhões de anos atrás, como, por exemplo, os dinossauros. Os biólogos, eles procuram os restos mortais desses animais, né? Então, a gente encontra ossos das pernas, das patas, ossos da cabeça, bico, pena e até dente a gente consegue encontrar e saber que animal que era. Era um mamífero? Era uma ave? Era um animal que nadava? Ele era terrestre ou ele nadava? Tudo isso a gente consegue descobrir, né, que dinossauro que era, que viveu aqui há tantos anos atrás,
quando a gente nem estava aqui nesse planeta ainda. E isso é o biólogo que estuda. Inclusive, a gente estuda animais, como eu já tinha dito, que a gente não consegue nem ver de tão pequenininho que eles são, como, por exemplo, as bactérias e os vírus. Vocês devem estar ouvindo bastante falar sobre o coronavírus, né? Que é um vírus novo que surgiu, né? Que apareceu. E nesse momento, tem vários biólogos estudando esse vírus. Como que ele apareceu? Da onde ele surgiu? O que ele faz, né? Como que ele vive? Como que ele passa de uma pessoa para outra? Por que quando ele entra no nosso corpo ele faz tão mal pra gente, né? Então tudo isso é o biólogo que estuda, ele faz vários experimentos no laboratório para descobrir essas coisas. O biólogo também, ele estuda o corpo humano, né? Então a gente estuda como que o nosso pulmão funciona, como que o nosso estômago e o nosso sistema digestivo funciona, como que o nosso cérebro e os nossos músculos funcionam. Tudo isso o biólogo estuda. Inclusive, o biólogo pode estudar doenças, né, que a gente tem, como elas são causadas, o que elas fazem no nosso corpo, e também a gente consegue estudar alguns remédios e até vacinas para curar essas doenças. Isso o biólogo também faz. Então, dá para perceber que a gente estuda de tudo um pouco, né? Desde os animais maiores, como as girafas, os rinocerontes, até os animais bem pequenininhos. E as plantas também, que são muito importantes. A gente estuda também os biomas, né? Que são, por exemplo, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado. Vocês sabem a importância desses biomas? A Amazônia, por exemplo, ela é bem grande, né? E ela é responsável pela chuva que a gente recebe aqui no estado de São Paulo. Vocês sabiam disso? Porque a Amazônia é uma floresta muito grande e muito úmida, tem muita água nela. E aí ela forma nuvens muito grandes em cima dela. E essas nuvens acabam descendo aqui para a região mais para baixo do nosso país e trazendo um monte de chuva que faz muito bem, né? Faz muito bem, inclusive, pra gente não ficar respirando um ar muito seco, né? As chuvas são boas. O Cerrado, por exemplo, que é um outro bioma, ele é importante porque ele pega a água da chuva e coloca de novo nos lençóis freáticos, né? Que são aqueles rios que ficam debaixo da terra e que são aquelas águas bem limpinhas que depois a gente mesmo usa, né? Essas águas. Então, o Cerrado, que é um bioma também muito importante. E o biólogo, ele estuda isso, né? Por isso que a gente também fica bastante preocupado quando esses lugares estão pegando fogo, porque o fogo, ele pode matar as árvores que fazem essa filtração da água, né? São as árvores que puxam a água da parte de cima da terra lá para a parte de baixo, para os lençóis freáticos. E também os fogos, né? O fogo, ele mata os animais também, que são muito importantes. Existem animais na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica e até no Pantanal que não existem em lugar nenhum do mundo. Então, esses lugares são muito importantes para a biodiversidade do nosso planeta. E é o biólogo que tenta salvar esses lugares, né? Tenta conhecer, estuda todos esses animais e todas essas plantas que existem nesses lugares. Além disso, o biólogo também pode ser professor de biologia e de ciências, que é uma carreira, né? Uma profissão tão importante. Imagina se a gente não tivesse professores para ensinar a gente tudo que a gente precisa aprender. Na minha faculdade, eu tenho um monte de professores. E sem eles eu não ia saber nada do que eu sei, né? Então, eles são muito importantes, né? Imagina se a gente tivesse que aprender tudo sozinho. Então, o biólogo ou a bióloga também pode ser professor, que é uma coisa muito importante. No meu caso, eu escolhi estudar as aranhas. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci melhor sobre elas e eu perdi o medo delas,
porque elas são muito importantes também para nós e para a natureza, porque elas são predadoras também, assim como os leões, elas também comem outros animais. Só que os leões comem animais muito grandes, né? As aranhas, elas comem os animais pequenininhos, como por exemplo, os mosquitos, as moscas, os pernilongos. São elas que comem esses animais. Imagina se a gente não tivesse as aranhas, né? A gente ia viver num mundo cheio de mosquito e de pernilongo em volta da gente. Então, as aranhas são importantes por conta disso. Elas comem esses insetos e aí eles não ficam todo o tempo em volta da gente, né? E eu comecei a estudar as aranhas e aí o que eu descobri? Eu descobri 4 espécies novas de aranhas aqui no Brasil, que ninguém no mundo inteiro conhecia. Legal, né? 3 espécies delas são da floresta amazônica, lá no norte do nosso país, do Brasil. E uma delas é da Mata Atlântica, no estado de Minas Gerais. Então eu fui lá, eu descobri elas, né? E eu vi que ninguém, não tinha estudo nenhum sobre elas, né? Ninguém conhecia elas. Então eu fui lá e descrevi elas, né? Fiz um trabalho científico e descrevi elas. Então agora o mundo inteiro sabe que existem essas 4 espécies novas aqui no Brasil. E isso é muito importante, porque elas só existem aqui, né? Bom, eu tô terminando a faculdade, eu vou continuar estudando biologia, né? Fazendo dentro da faculdade, né? Porque a gente tem depois a carreira, né? Também dá para continuar estudando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado do pouco que eu falei da biologia, né? E que vocês se sintam animados e encorajados para estudar, né? Para pensar numa carreira que vocês gostem e que vocês gostem também da biologia, mesmo que não for para vocês trabalharem, mas para vocês conhecerem, né, o quanto é importante conhecer a nossa diversidade, né, que faz tão bem pra gente. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijo!